Pessoal, vamos então para este segundo vídeo de explicação do uso do sistema, funcionamento do sistema de controle, não é? De emissão de notas fiscais para fins de reembolso. E aqui nós vamos falar da planilha de notas fiscais que vocês também receberam por e-mail, né? Mas antes disso, eu preciso recapitular aqui e na verdade complementar uma informação que acabou passando com relação ao primeiro vídeo, né? Sobre a planilha de reembolso, né? É o seguinte, o que eu preciso falar ainda sobre a planilha de reembolso é que a planilha de reembolso, ela se chama planilha reembolso, a extensão é .xlsx. Este nome não poderá ser alterado, tá certo? Esse nome é padrão e não pode mudar. Eu já havia dito que não poderia mudar o nome das colunas, não pode também mudar o nome desta planilha. Deve manter planilha reembolso XLS, certo? E também faltou um detalhe, só para complementar aquela questão de manipulação, de utilizar o mesmo CPF, não é? Numa planilha de reembolso, que eu disse que teria que ser casos específicos. Então eu falei lá por conta de erros, né, do funcionário, ele digitou a maior ou a menor numa planilha anterior, aí nessa planilha atual que ele está usando agora ele precisa fazer um ajuste. Então tem um ajuste também que pode acontecer de o cliente ter pago, acredito eu que possa acontecer, né? Ele ter pago tudo, mas assim, na hora de fazer o exame, ele não pôde fazer o exame, então ele desistiu, dentro do período lá que ele pode desistir, aí então a clínica vai devolver o dinheiro para ele. Então como é que faz? Aí já foi alimentado o sistema e preciso estornar, né? É necessário estornar esse valor, não só do sistema financeiro, como desse, nós estamos falando desse sistema aqui, obviamente, né, do nosso sistema, tem que estornar o valor, porque senão fica em aberto lá e isso pode confundir os funcionários e acabar emitindo nota para esse CPF, certo? Então aí como é que é feito? Basta caiu aqui o vídeo. Basta na nota fiscal lá entrar com a linha, com os dados daquele CPF, seria uma linha com todos os dados iguais, e lá no valor, digamos que tenha sido R$2.000, coloca R$2.000 negativo. Aí a hora que alimenta a planilha, o sistema faz uma varredura lá, vai achar esse CPF aqui, como está negativo, ele confronta com os 2.000 positivos que estava lá e zera. Aí quando você gerar o relatório, ele vai estar zero de saldo para emissão de nota fiscal, tá certo? Então, também é uma ocorrência que é possível acertar o banco de dados através do sinal negativo no valor, tá certo? Então é outra hipótese correta de se repetir o valor numa nota de reembolso. Bom, dito isso, vamos passar agora para os detalhes da planilha de notas fiscais, que é o foco desse vídeo, certo? Essa planilha ela serve para o sistema levantar os valores das notas fiscais que já foram emitidas e atualizar o saldo da planilha de reembolso, ou seja, atualizar a tabela de reembolso lá no banco de dados. É uma planilha que serve para ajustar, ou seja, ela serve para dar saída apenas no saldo para emissão das notas fiscais. Diferentemente da outra planilha, da de reembolso, que ela serve tanto para dar entrada como para dar saída. A saída é quando a gente usa o sinal de menos, como eu falei. E a de entrada é quando não se usa sinal nenhum, que presume-se que é um sinal de mais, né? Agora, a planilha nota fiscal, o sistema sempre vai ler essa planilha e fazendo confrontando o CPF que está nesta planilha com o CPF que está lá no banco de dados, na planilha de reembolso, e aí existindo CPF nas duas, ele faz a diminuição, né? Ele ajusta o saldo para menos, né? Esta planilha,
é uma planilha que serve para ajustar da saída, como eu falei. E é o seguinte, ela pode ser renomeada, diferente da planilha de reembolso, como eu disse que o nome deve ser mantido, eu disse isso no início, né? Essa planilha ela pode ser renomeada, né? Essa aqui é a planilha original que se baixa lá no sistema, que é PJ, porque é um médico, né? Um titular da clínica, no CPF dele, que nesse caso aqui específico que o funcionário vai emitir a nota fiscal, né? Então, esta planilha, ela deverá ser preenchida no início do mês que se pretende emitir novas notas fiscais, usando os dados dos arquivos de notas fiscais já emitidas, que seria esse arquivo aqui, por exemplo, e baixados no site da prefeitura, certo? Pegando sempre o mês anterior, completo, fechado, tá certo? Em relação àquele que se pretende emitir novas notas fiscais. Então, no exemplo aqui, nós estamos no mês 7, e no início do mês 7, digamos que hoje seja dia 5, dia 3 de julho, por exemplo, e então eu vou emitir notas fiscais agora no mês de julho, eu preciso fazer o quê? Eu preciso preencher. Eu já vou ter a planilha, vou ter ou não, né? A planilha de reembolso preenchida, quando eu digo que vou ter ou não, porque eu já expliquei os casos lá da planilha de reembolso, né? Ela pode ser que em um determinado mês não apareça nenhum cliente querendo nota fiscal de reembolso, aí obviamente, e também não vai ter nenhum ajuste nos clientes que já estão lá no banco de dados, então aí não vai existir essa planilha de reembolso para alimentar o sistema. Agora, esta planilha de notas fiscais, ela sempre vai existir, é uma planilha que todo mês vai ter. Então, no início do mês que eu quero emitir nota, eu baixo a planilha do mês anterior, então estou no início do mês 7, estou baixando a planilha do mês 6 e vou efetuar o procedimento de copiar daqui e colar na planilha modelo que eu enviei para vocês por e-mail, por e-mail, certo? E aqui é o seguinte, por que precisamos fazer esse procedimento de copiar aqui e colar para cá? Porque o nosso banco de dados, ele não aceita no sistema, lá na leitura do banco, na confecção do banco, ele não aceita nomes de colunas que tenham caracteres especiais, principalmente caractere de barra. Por quê? Porque na linguagem de programação, barra significa divisão, né? Então isso aqui pode causar confusão, problema, bug no sistema, né? E também tem outros caracteres como o hífen aqui, caractere, o símbolo lá de número, enfim. E também a questão dos espaços, né? Isso pode causar problema no banco. Então eu tive que criar uma planilha com esses mesmos nomes de colunas aqui, tá certo? Só que eu tive que tirar os espaços, tirar os caracteres especiais, tá certo? Aqui tem o hífen, aqui já não tem. Aqui no CNPJ do prestador aqui tinha essa barra, já não tem. Tem letra maiúsculas aqui no original, aqui já não tem. Enfim, eu tive que fazer um tratamento prévio nessa linha aqui que se refere aos títulos das colunas para o banco de dados poder trabalhar direitinho. E aí então, como eu repito, eu enviei essa planilha em branco assim para os nossos clientes, ok? Agora, como é que é o procedimento de se copiar e colar? É bastante simples. Eu baixei a planilha, estou com as duas abertas aqui, é assim que eu vou fazer na hora, tá certo? Aí eu vou clicar aqui na linha A2, tá certo? Porque eu não vou usar a coluna 1 aqui, porque ela já está aqui, obviamente, né? Eu quero só transferir os dados dessa planilha original para a planilha que o sistema vai usar e vou até a última linha que contém dados. Eu não copio essa última linha, não interessa, não posso copiar
essa linha que está escrito total e tem um número de registro aqui. Eu preciso só dos dados, só do conteúdo, só do corpo, tá certo? Então, feito isso, clicado aqui, depois com o Shift apertado, clicado aqui no 32, que são 32 registros, são 30 registros, né? 31 registros. Aí, feito isso, aí eu venho aqui na planilha de notas fiscais, que eu vou fazer a colagem, eu vou colar. Antes disso, aqui depois que eu selecionei, eu vou copiar, tá certo, os dados, e vou vir aqui na célula A2, vou dar um clique, tá certo? E posso usar aqui o colar do próprio sistema, ele colou, como eu poderia usar um Ctrl V, tá certo? Aqui eu venho para cá, dou um ESC aqui, posso já fechar essa planilha, que não me interessa mais, já copiei e colei aqui para a planilha do sistema, tá certo? E aí então, estando essa planilha pronta, como de fato está, já está aqui com as colunas que o sistema precisa, já copiei, colei os dados, agora eu simplesmente vou salvar, não é? Eu vou clicar em salvar, vou salvar essa planilha. Perfeito? Eu vou salvar, salvo na pasta, de preferência na mesma pasta que eu salvei a planilha, se ela existir, de reembolso, porque depois eu vou abrir essa pasta e vou enviar para o sistema esses dois arquivos. Ou só este, se for o caso. Eu sempre friso isso, que pode ter só essa planilha. Não é? Esta é obrigatória, todo mês vai ter. Por quê? Porque ela precisa dar baixa no saldo que já está lá no banco. Agora a outra, que visa entrar com mais dados ou corrigir dados que já estão no banco de dados, ela pode existir em um determinado mês ou não, né? Agora um detalhe também interessante, importante dizer aqui, é que aqui eu baixei apenas uma planilha lá do site da prefeitura, né, da doutora Penélope, né? Isso aqui é fictício, tá, gente? Eu poderia ter baixado outras planilhas, tá certo? De outros médicos e também a planilha do CNPJ da clínica em si, né? E aí eu faria esse mesmo procedimento de copiar e colar para cá, vim colando aqui, uma atrás da outra. Ou seja, para eu gerar apenas uma única planilha de notas fiscais, é possível isso. Ou então eu faço separado, como eu fiz aqui. Só que aí, nesse caso, se houver a planilha de reembolso, é lógico que essa planilha de reembolso, ela vai ter que ter os dados em sintonia com a planilha de notas fiscais, né? Aqui, em relação à doutora Penélope, a minha planilha de reembolso deve ter dados só da Penélope. Se eu colocar outros CPFs aqui de outros médicos e o CPF ou né, CPF da clínica, a minha planilha de reembolso também deve conter os nossos clientes que estão vinculados a esses outros CPF, CNPJ. Por quê? Porque o sistema poder buscar, né? Senão como é que ele vai... eu colocar aqui e não constar lá esses CPFs que já foram emitidos aqui, que eu coloquei e resolvi usar uma única planilha, mas eu não alimentei com esses dados aqui lá na minha planilha de reembolso, então o sistema não vai dar baixa, né? Não vai encontrar. É isso. Com relação a essa planilha de notas fiscais, mais um detalhe, eu poderia ter salvo, a hora que eu salvei, poderia salvar com qualquer outro nome. Diferentemente, repito, a planilha de reembolso, planilha reembolso XLSX, não pode mudar o nome. Esta planilha de notas fiscais eu posso colocar o nome que eu achar melhor, né? O nome que eu achar melhor aqui eu posso colocar. Bom, gente, era o que eu tinha que falar sobre essa planilha, não tem mistério, o objetivo maior aqui era falar de preencher essa planilha no início do mês que eu quero emitir nota, pegando dados do mês anterior, das planilhas baixadas da prefeitura do mês anterior. Aí copiar e colar para cá, salvando com o nome que eu quero, para depois eu usar, provavelmente na sequência, né,
para eu exportar para o banco de dados, para o banco de dados já examinar as notas que já foram emitidas e me fornecer o saldo dos CPFs que eu ainda preciso emitir nota. Essa é a finalidade. Isso aqui é para dar baixa, para dar saída, ok? Bom, então, com isso eu finalizo esse vídeo e vou agora proceder a gravação do próximo vídeo que trata especificamente do uso do sistema.